Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui novamente para mais uma preleção aqui nesse domingo. Mas antes de realmente falarmos do tema, a gente faz uma preparação que nada mais é para a gente se harmonizar com as energias aqui presentes nesse local. Então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com os nossos mentores pessoais, os nossos anjos da guarda, agradecendo a eles pelo seu trabalho intenso, seu trabalho diário, de estar nos acompanhando e nos ajudar a estarmos aqui hoje. Vamos com eles até Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, e vamos pedindo para que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. Com Maria, vamos até Jesus, o nosso irmão maior, agradecendo a Ele pelo seu exemplo, pelo Evangelho, esse guia que tentamos seguir todos os dias. Com Ele, vamos até Deus, nosso Pai, e à frente dele, de joelho em espírito, agradecemos a tudo que temos e a tudo que somos, e mais uma oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, ajudando, sendo ajudados. E vamos louvá-lo com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora a casa tem uns recadinhos, uns convites, na verdade, né? A primeira delas é para o curso básico, que vai se iniciar no dia 21 de fevereiro. Acontece das 20h30 às 22 horas, de forma presencial aqui na casa mesmo, né? Aqueles que não conhecem direito como o curso básico funciona, ele é um momento, um período, né, da semana que a gente reserva para estudar um pouco sobre as principais pessoas que ajudaram a fazer com que o Espiritismo estivesse onde está hoje, e também os princípios fundamentais que regem um pouco essa nossa ideologia, nossa filosofia, essa nossa religião. E também um convite para a pré-mocidade, que acontece às quintas-feiras, das 20 às 21 horas, que é voltado para um público de 11 a 14 anos, para permitir um contato já mais cedo, né, com o Espiritismo, com esses ensinamentos que Jesus deixou para nós. Se vocês quiserem mais informações, tem disponíveis no site, no Facebook, na página Facebook do SEAC. Agora, realmente falando do tema, tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer, que vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, dos itens 12 e 18 e o item 20, e no Livro dos Espíritos, as perguntas 943 a 957. Esse tema, ele é muito atual, né? Eu acho que ninguém poderia dizer que não é um tema que não faz tanto sentido com o que a gente está passando hoje em dia. Eu acho que é muito difícil a gente encontrar alguma pessoa que não conheça alguém que tenha passado por depressão ou que não tenha passado ela mesma por depressão, né? E é importante a gente tentar entender por que a gente está passando por isso, né? Por que nós estamos vendo tanta tristeza, tantos acontecimentos, aparentemente, né, nos nossos olhos negativos, com o mundo e com as pessoas em geral. E a gente tem que lembrar que Deus, que existe o nosso Pai, que está acima de tudo e que olha por todos nós, com muito amor, com muita sabedoria, e que Ele não deixaria que nada
de ruim acontecesse conosco se não tivesse realmente um propósito para nos ajudar, um propósito bom para isso, né? E o propósito para tudo isso é que a gente nos modifiquemos, que nós nos tornemos melhores, que nós trabalhemos todos esses nossos aspectos que ainda não conseguimos trabalhar, que ainda temos que trabalhar, e evidenciando tudo isso e nos mostrando realmente quais são os pontos e o que a gente precisa trabalhar. E por causa disso, né, que a gente precisa olhar essas situações realmente como que elas são, um momento de aprendizado, né? E essa é a primeira diferença, né, desse mal sofrer com bem sofrer que fala no tema, né? O mal sofrer seria realmente a gente só passar por essa situação e não tirar dela nada, é a gente ter todo esse sofrimento e passar tudo isso e continuarmos a mesma pessoa, né? E esse não é o intuito de tudo isso, né? O intuito é realmente a gente olhar para por que a gente passou isso, né? Por que nós temos que passar por essas situações, por que a gente teve que encarar essas dificuldades, né? E para isso, para a gente realmente entender e realmente saber o que precisamos trabalhar, é importante que a gente trabalhe o autoconhecimento, que a gente olhe para dentro, realmente olhe de uma maneira honesta, né? Uma maneira sem máscaras, né? Porque muitas vezes é muito difícil a gente olhar para nós mesmos e reconhecermos aqueles pontos que nós precisamos trabalhar, aquelas dificuldades que ainda temos, né? E acho que pior que isso, tem vezes que a gente ainda nem consegue reconhecer tudo isso, né? Tem algumas das nossas coisas que a gente ainda não percebe. E para ajudar a gente, a entender um pouco melhor como a gente pensa, como a gente age, nossas prioridades, a nossa moral, a gente pode tentar olhar para os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo na situação. E por isso que a tristeza, essas raivas, essas frustrações, essas mágoas que a gente sente são muito importantes para nós, né? A gente não pode passar por uma situação e simplesmente ignorar tudo isso, né? Claro que no primeiro momento é até normal a gente não querer encarar tudo isso, né? Pode ser um pouco demais no momento a gente olhar de forma fria, de forma honesta para tudo isso, mas mesmo que no primeiro momento a gente passe por tudo isso dessa forma, a gente tem que ter um comprometimento de tentar realmente olhar para esses momentos, olhar esses nossos sentimentos e tentar avaliar por que a gente sentiu isso, né? Porque quando a pessoa falou aquilo, quando a pessoa fez aquilo, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei magoado, né? Quais são os sentimentos, quais são os nossos pontos de vista que fizeram que a gente sentisse aquilo, né? E o importante nesse momento é não focar na outra pessoa, porque de novo não é muito produtivo. Se a gente ficar sempre culpando a outra pessoa, mas porque ela foi muito grosseira, porque ela falou de tal maneira, a gente vai sempre ficar caindo na mesma situação, né? Porque a gente não vai realmente se modificar, a gente não vai olhar e perceber as coisas que nós temos que mudar. No fim, a gente ter esse tipo de atitude, né? Olhar dessa forma as situações, só culpando a outra pessoa, para a gente realmente ter mais tranquilidade, ter mais uma paz de espírito, a gente vai depender que todas as pessoas façam da forma que agrade a nós, né? E esse não é o intuito, né? Se a gente realmente quer ter essa tranquilidade mais estável, conseguir passar pelas situações de forma mais serena, a gente precisa olhar para nós, vermos os pontos que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho que é importante aqui falar que não estou falando de culpa, né? Não estou falando de que aquela pessoa está certa e a gente está errado, né? Não é essa a ideia, porque
em vários momentos a gente vai ser injustiçado. As pessoas vão fazer coisas que vão ser ruins para nós e que nós, teoricamente, somos as vítimas, né? Mas para a gente saber lidar disso de uma forma saudável, que a gente não perca a paciência, que a gente não fique explodindo com as pessoas, gritando com as pessoas, a gente precisa olhar para o que a gente trabalha dentro de nós, de como a gente reage. Porque as pessoas vão continuar sendo desse jeito, né? E se a gente deixar, a gente vai sempre deixar que a nossa tranquilidade, nossa felicidade esteja na mão dessas pessoas, né? Então é importante a gente realmente olhar de forma mais fria, até um pouco honesta de o que é que está motivando, o que é que está fazendo a gente reagir dessa forma, né? E nesse processo, é claro que a gente tem que ter também paciência com a gente. Então, nós tivemos não só essa encarnação com esse tipo de reação, não só essa vivência que nós temos, fazendo as coisas do jeito que a gente faz, reagindo nas situações que a gente está reagindo. Então, também ter essa paciência de perceber que, sim, tem aqueles pontos que eu gostaria de trabalhar, mas entendendo que é uma coisa que demanda tempo. Da mesma forma que a gente teve várias encarnações para ter esse tipo de atitude, a gente também vai precisar de um tempo para conseguir mudar tudo isso. Então, tentar mudar, claro, mas sabendo que esse é um processo cansativo, é um processo trabalhoso, mas que no final é recompensador. Sempre lembrando que é para nos ajudar a lidar melhor com essas situações, né? Ter uma forma saudável de lidar com isso. Pode parecer que falar de lidar de forma saudável é que a gente vai virar saco de pancadas, digamos assim, de que a gente vai aceitar tudo que as pessoas façam, mas não é isso. Até mesmo se a gente olhar como Jesus passou por tudo que ele passou, né? Ele fez suas atitudes, ele tomou suas atitudes tendo também o amor próprio dele em consideração, né? Ele não era só passivo a tudo que acontecia a ele, né? Ele também sabia mostrar para as pessoas os pontos que elas estavam fazendo de errado quando possível, né? E sabia se impor quando ele precisava. Então é importante a gente entender que a forma de saudável não é ser um saco de pancada, não é aceitar tudo que as pessoas façam pra gente, mas é a gente saber lidar com as situações de forma tranquila, respeitando tanto a nós quanto os outros, né? É esse equilíbrio de a gente ter um respeito por nós mesmos e um respeito pelos outros. É isso no final que é o que Jesus fala sobre amor, né? Amor ao próximo, amor a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos, né? Ter o respeito, ter esse amor com todos, igualmente. Voltando um pouco sobre a tristeza, a depressão, sobre esses sentimentos, né? Eu queria dar agora um enfoque um pouco maior, depois da gente ter falado um pouco sobre como lidar, como esses sentimentos no cotidiano, digamos assim, né? A tristeza, a raiva, em situações que a gente ainda não chegou a ter uma doença mental, né? Queria dar um foco um pouco maior agora sobre depressão e sobre outras doenças, né, mentais que a gente ouve tanto, né, hoje em dia, né? E a primeira coisa, e a mais importante, é que tudo isso a gente precisa do auxílio do médico, né? Mesmo aqui estando no centro, mesmo aqui a gente discutindo, pensando sobre tudo isso não é o bastante, né? Tudo isso é um auxílio, é um suporte para também o tratamento médico, a terapia, os remédios ajudarem a gente a passar tudo isso. Porque é importante a gente perceber que, sim, tem um fator espiritual, emocional em tudo isso,
mas a gente e a própria medicina vem mostrando que também tem um fator físico em tudo isso, né? Tem um fator do próprio cérebro se estar desregulado e é preciso que a gente trabalhe também a parte física, né? São os dois em conjunto, né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente tem que lembrar que tudo isso é um suporte, né? O médico é um suporte, ele nos ajuda, nossos amigos, familiares, eles nos ajudam a passar por essa situação. O remédio pode ajudar também nessa situação, mas o principal é que a gente precisa fazer a nossa parte, né? De qualquer forma, a gente vai perceber que nós precisamos ainda ter esse trabalho, porque tudo isso é um auxílio, tudo isso vai nos ajudar a ficar um pouco mais harmonizado, vai nos ajudar a tentar ver as coisas de um jeito diferente, mas depende de nós, de realmente pegarmos tudo isso e nos modificarmos de fato, né? Se os sentimentos, por um lado, eles nos alertam de algumas deficiências que nós temos, a depressão é um grito, basicamente, de que a gente precisa modificar alguma coisa, que a gente já está no limite das coisas e não dá para continuar desse jeito, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar, né? Então, como é de costume, nós fazemos uma oração que nada mais é que emitirmos pensamentos positivos para aqueles que mais necessitam. Então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos reunindo os nossos melhores sentimentos, vamos imaginando uma esfera de luz saindo do nosso peito, envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo todas as pessoas que aqui estão, especialmente aquelas que estão sofrendo, seja do corpo, seja da alma, que eles sintam um pouco de alívio, mesmo que momentaneamente. Vamos vibrando para aqueles que lutam para ajudar o próximo, lutam para tentar se melhorar, que não percam as esperanças, que não se desanimem e que continuem trilhando esse caminho difícil, mas que é muito recompensador. E vamos, por fim, pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, que nunca nós nos desanimemos, que sempre continuemos caminhando neste caminho do bem, da transformação, do auxílio ao próximo. E que assim seja, graças a Deus.